5 frases que parecem declaração de amor, mas sabotam a tua felicidade nos teus relacionamentos. É isso que eu vou te mostrar aqui. Então, se tu queres saber se tu andas sabotando as tuas relações, já fica aqui comigo. Eu sou Rogéria Novo, taróloga sistêmica e terapeuta, e eu ajudo mulheres a terem vínculos mais saudáveis com consciência e tarô. Então, sejam muito bem-vindas a esse espaço de acolhimento e de expansão da consciência para que vocês possam ressignificar as próprias experiências, as próprias crenças e assim consigam ter relacionamentos mais saudáveis. Estão prontas? Então, se tu ainda não me segue, já me segue aqui no canal, porque toda quinta-feira eu sempre trago um tema que faz toda a diferença para nós entendermos os vínculos, termos clareza sobre o que nós estamos vivenciando, olhar para a realidade como ela é, sem ilusões. Te ajudo a ir trazendo a estrutura emocional para compreender essas experiências e então poder tomar as tuas decisões com assertividade, com posicionamento, sem te perder de ti, mas sem ter que colocar os teus relacionamentos por água abaixo. Eu aqui te ensino a investir nos vínculos. Nós saímos do lugar de desistir ou de insistir naquilo que nos fere. E é exatamente isso que os sabotadores nos fazem. Por que é um sabotador? Porque nós investimos para conquistar algo e aquele caminho, aquele jeito, nos desvia, nos faz cair exatamente no lugar que nós estamos fugir. Pensem, vocês perdidas numa floresta, com um mapa molhou, ficou ilegível, e vocês estão tentando evitar chegar no Rio dos Jacarés. Só que vocês vão andando, não entendem muito aquele mapa e acreditam que se forem pela direita, estarão a salvo. Passam muito trabalho, muito esforço e dão de cara com o Rio dos Jacarés. Isso é sabotagem. E sem nem perceber, nós temos algumas verdades sobre o amor, sobre relacionamentos, algumas declarações, algumas afirmações que nós fazemos, algumas entregas para o nosso parceiro que tem a função, à primeira vista, de garantir aquilo que nós queremos, mas que nos levam exatamente para o Rio dos Jacarés. Nos levam para o contraditório, totalmente ao avesso do que nós buscamos. Se eu busco aprovação, eu vou me sentir cada vez menos aprovada. Se eu me sinto invisível, eu vou me sentir ainda mais invisível. Se eu me vejo sofrendo, eu vou sofrer ainda mais. E eu vou mostrar como isso acontece, porque assim, com mais clareza, vocês começam a ressignificar essas verdades, essas frases. Começam a perceber o quanto vocês estão se empenhando e reforçando a própria dor. Uma dor que não nasceu agora, que não nasceu da relação, uma dor antiga que vem lá do nosso sistema, que vem lá da nossa infância. É de lá que vêm as nossas feridas originais. E os nossos relacionamentos acabam trazendo essas feridas à tona, fazendo elas serem vistas, porque a vida é sacana? Não, porque assim nós podemos enxergá-las e curá-las. E o meu movimento terapêutico está justamente pautado por esse percurso. Vamos identificar a causa, que não é o que nós realmente estamos ali enxergando naquele momento, nós vamos atrás da causa, e a partir dessa causa, nós vamos então fazendo os processos, os movimentos para ir nos curando e termos uma nova realidade, que é um vínculo saudável, com equilíbrio, com reciprocidade, que é o que nós queremos.
sem se dar por conta, nós estamos muitas vezes nutrindo e investindo, nos distanciando desse relacionamento saudável. E eu vou mostrar isso através aqui dessas frases. Então, vocês vão ir se identificando aqui com estas frases. Eu trouxe, são 5 frases, eu trouxe aqui 5 cartas do tarô que nos ajudam a entender muito bem o que a gente precisa, né, antes de começar aqui, ter clareza. O sabotador, a autossabotagem, ela nos leva, ela faz 3 movimentos que eu chamo de 3D. Ela distorce a realidade, nos faz ver as coisas como elas não são. Ela nos distancia daquilo que mais queremos, porque nós queremos muito algo e a gente acaba reforçando o estado contraditório. E ela também vai danificando, ela danifica o nosso eu, o nosso vínculo, e nós vamos nos sentindo cada vez mais insatisfeitas. Então, por detrás de algumas declarações, nós vamos encontrar os nossos sabotadores. E como eu trago aqui para vocês consciência e tarô, é claro que eu vou trazer uma pergunta muito importante, que é: Rogéria, eu vivo falando isso, essa é a minha declaração de amor. Agora eu já estou com mais clareza, eu já sei que isso, na verdade, é um sabotador. Eu já sei quais as consequências do meu relacionamento. Agora eu entendo que essa frase sustenta aquele comportamento do meu parceiro, aquela dinâmica que eu estou vivendo, que eu não quero. Agora eu já entendi, agora eu já estou enxergando. Mas como que eu faço para mudar? Como que eu saio dessa declaração? Como eu me desfaço desta crença? Porque essa declaração vem apoiada numa crença e é isso que eu vou mostrar para vocês. Estão preparadas para começarmos? Se eu fizesse aqui top 5, essa frase seria a top 1. E eu trouxe ela, quando eu pensei nas frases, ela foi a primeira que me veio. E por quê? Porque é que eu mais escuto nos meus atendimentos. Tanto nos acompanhamentos, quando alguém vem para fazer uma leitura de tarô ou para pedir informações, é uma das coisas que as pessoas mais dizem, que é: eu faço de tudo pelo meu parceiro. Eu faço de tudo por esse relacionamento. E muitas vezes nós queremos ter garantias de que o nosso parceiro faz de tudo por nós. Que o nosso parceiro faz de tudo pelo nosso relacionamento. Não é isso? Por quê? Porque por detrás desta declaração, desta ideia de que o amor vai estar presente quando alguém fizer de tudo pelo outro, tem uma crença de que eu vou ser amada, aceita, se eu tiver um bom desempenho. Se as outras pessoas perceberem o quanto eu quero aquela pessoa do meu lado, o quanto eu quero aquela relação. Então, se eu faço de tudo, eu vou assim provando que eu quero muito. Eu assim não deixo a outra pessoa com dúvidas sobre a minha intenção. Eu vivo assim, ó. Olhem essa carta. Percebam essa expressão. E agora, me digam, vocês se sentem assim no relacionamento de vocês? E se vocês se sentem assim, talvez
mesmo sem dizer a frase, eu faço tudo por você, eu faço tudo por essa relação, vocês carregam a crença de que para um relacionamento dar certo, eu preciso fazer de tudo para isso acontecer. Mesmo quando eu não expresso isso em palavras, se eu me sinto assim, pode ter certeza que eu estou fazendo mais do que eu devo. E por quê? Onde eu aprendi isso? Eu aprendi isso lá na minha infância, lá no meu sistema. Aprendi vendo minha mãe fazer, vendo meu pai fazer, vendo a minha avó fazer, minhas tias fazerem, ouvindo que assim, olha, a fulana lá se separou, mas também, né, não se dedicava, não fazia de tudo pelo parceiro, só pensava nela, egoísta. E aí nós vamos formando esta ideia de que para eu me sentir parte, para eu ser amada, eu preciso fazer de tudo. Porque lá na minha infância, inclusive, eu precisei fazer muito para me sentir amada. Eu precisava ter um bom desempenho para ser amada. A gente vai chamar isso de parentificação, quando eu vou para um lugar que não é meu. Eu vou para o lugar de um outro parente, né? Por isso parentificação. Então, quando eu vou para esse lugar, eu tenho que fazer mais do que é da minha idade, do que é da minha função, que é daquele lugar que eu ali estou ocupando. Eu vou ter que fazer mais. E eu vou aprendendo, então, a viver com a sobrecarga. As consequências para o relacionamento é que, se tem alguém no relacionamento carregando tudo sozinha, o que sobra para o outro carregar? Nada. Se tem 10 vassouras e eu carrego as 10 vassouras sozinha, porque eu tenho que fazer tudo por essa relação, o outro não tem vassoura para carregar. E por que eu carrego tudo? Ah, porque se eu deixar 5 vassouras para ele, eu tenho medo de que ele não carregue, mas mais que isso, eu tenho medo que ele olhe as vassouras e diga, o quê? Para ter esse relacionamento, eu vou ter que carregar a vassoura, nem pensar. Não quero mais. Então, para não ter esse risco, para não perder o parceiro, que nem lá eu escutei que a vizinha, o marido deixou dela porque ela não fazia nada, porque ela passava a tarde inteira só fazendo unha, porque ela só estava preocupada com a carreira dela, com o estudo dela, porque ela só se dedicava aos pais dela e não ao marido. Então eu vou escutando tudo isso e vou entendendo que se eu deixar 5 vassouras que são dele para ele carregar, estou perdida. Estou sem parceiro. E eu quero um vínculo saudável, por quê? Porque eu quero me sentir amada. Só que o que eu me sinto é exausta. E aí eu reclamo, porque eu estou cansada. E o meu parceiro, além de ficar aqui num lugar de acomodação, porque ele não vai precisar carregar vassoura alguma, ele também vai criando, e o relacionamento vai criando algo que é muito pesado para um relacionamento, e o relacionamento não resiste. Nenhum relacionamento, pai, filho, irmãos, com pessoas do trabalho, nenhum relacionamento resiste à dívida emocional. O que eu quero dizer com isso? Que há separações, que há distanciamentos? Não. Eu, quando falo de resiste, eu falo de trazer harmonia e equilíbrio. A relação não sustenta, ela não aguenta. Vira outra coisa. Vira troca, injusta. Aqui se quebra a reciprocidade do relacionamento. Eu faço uma parte, o outro faz uma parte. Aqui eu fico me preenchendo de quê? De ressentimento, de mágoa, de uma frustração. Eu faço de tudo e ele não faz nada. Eu não vejo ele se mexer
eu não vejo ele carregar, e aí eu brinco quando eu estou em atendimento, ok, deixa então ele fazer no tempo que ele for fazer. E aí, se tu chegar, as tuas 5 vassouras lá no topo da montanha, olhar e ele nem pegou as 5 dele para começar o movimento, e tu tá cansada, bom, aí tu tem que olhar para ele e dizer, olha, esse parceiro, ele é demorado demais. Ele não quer fazer a parte dele. E eu já fiz a minha. Esse parceiro não tem condições de chegar aqui, ó, na minha altura, no topo da minha montanha. E eu não estou falando de prepotência, eu estou falando de olhar a realidade. Lembram que eu disse que os sabotadores distorcem a realidade porque eu fico dando desculpas para o meu parceiro, para ele não carregar. Lá no fundo, eu tô com medo de não ser amada. Então eu faço isso. Só que quanto mais eu tenho medo de ser amada, mais eu faço isso, mais eu me distancio do que eu quero e vou danificando o vínculo, porque eu vou ficando insatisfeita, eu vou reclamando, não percebendo a dinâmica. As outras eu vou passar mais, né? Vou pontuar mais algumas questões, mas essa primeira eu explorei melhor para vocês compreenderem como que isso acontece. Agora, como eu falei, esse cansaço, esse fardo que eu carrego, ele não vai se manifestar só através dessa frase que eu trouxe, faço de tudo pela relação. Tem outros jeitos de dizer isso. Tem outras frases que eu digo, tem outras crenças, crenças não, tem outras, embasado nessa crença, tem outras desculpinhas que eu vou dando para fazer isso aqui. Aproveitem e deixem aqui nos comentários. Se vocês estão se sentindo assim no relacionamento, comentem aqui por que que vocês fazem o que fazem e se sentem assim. Qual é a ideia? E aí a gente vai chegar na crença. Deixem os comentários aqui que eu ajudo vocês a pensar sobre isso, né? Eu sempre respondo todos os comentários aqui no YouTube, então vocês podem deixar e eu vou comentando ali. Mas esta não é a única declaração de amor. Nós temos uma outra declaração de amor, que é essa bonitinha. Eu só quero nos ver felizes. Eu só quero te ver feliz. Então, eu preparo o melhor jantar. Quando preparo o jantar, eu coloco o cardápio, é tudo aquilo que tu queres, né? Tudo que o outro gosta, tudo que o outro deseja. E aí eu ofereço o banquete para o meu parceiro, eu faço de tudo para ver ele feliz. E isso me dá uma sensação que eu estou buscando ao fazer isso, eu quero segurança. Eu quero aqui ser escolhida, eu quero ter certeza de que ele está feliz ao meu lado. Então, se ele está feliz ao meu lado, ele não tem motivo nenhum para me deixar. O vínculo vai se manter. Eu fazendo de tudo por ele, ele vai ver que vale a pena ficar comigo. E ele também aqui vai fazer de tudo para ficar comigo. Por quê? Porque vale muito a pena. Quem é a mulher que se preocupa com o melhor jantar, que faz um cardápio todo especial, que se preocupa só com o cardápio preferido do parceiro e não com o seu? Aqui há uma ideia lá da criança de que os meus gostos, as minhas necessidades são inadequadas. Então, com muita facilidade, mas com muita dor, porque não é porque é fácil que não dói, eu vou me abandonando de quem eu sou e eu começo a viver a vida para fazer o outro feliz. Porque eu quero ser amada.
E quanto mais eu faço para o outro, mais eu preciso aqui verificar se está funcionando. Eu vou me tornando hipervigilante. Aqui a gente está falando, né, dos apegos ansiosos. Eu entrego, eu entrego mais, e eu entrego mais. Eu estou sempre entregando e sempre verificando. E com este semblante, não da mulher cansada e exausta, mas da mulher que tem um prazer enorme em servir. Isso é fácil para mim. E aí o parceiro diz, que bom que tu fez aquele jantar. Um prazer, eu amo fazer jantares. Eu amo servir o cardápio que as pessoas gostam. E eu não estou dizendo que não pode gostar. A questão é quando a gente faz isso porque nós estamos esperando sermos escolhidas, de alguma forma aprovadas pelo que nós estamos fazendo. É o melhor jantar. Como que eu deixo essa mulher que prepara esse banquete para mim? E assim eu vou ficando segura nessa relação. Mas o que acontece aqui na dinâmica, que é a sombra do dois de copas? O dois de copas fala dessa troca recíproca. Eu faço, o outro faz. Eu preparo um jantar, o outro prepara um jantar. Eu sei que a minha parceira não come peixe, eu gosto de peixe, então vai ter peixe, mas vai ter frango. Aqui eu vou tendo essa troca. Mas quando eu sou feliz vendo somente o outro feliz, eu vou me anulando de quem eu sou, esquecendo. Aqui o que começa a acontecer são disputas. Quem dá demais tentando provar para o outro que está dando e que o outro não está fazendo o mesmo. Aqui fica se tentando julgar, condenar quem é o culpado. E o parceiro que recebe, 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 ele carrega uma culpa por estar recebendo a mais. A gente vai falar aqui de dívida emocional também. Ele acaba tentando mostrar as inadequações da entrega. Não, ótimo o jantar, mas estava salgado. Perceba, eu estou fazendo analogias aqui, estou falando do jantar em si. Vão pensando em outras coisas na vida de vocês, no relacionamento. Cuida das dívidas, né, da família, do orçamento da família, mas o cartão de crédito está sempre estourado. Está muito bonita, mas gastou muito para comprar essa roupa. O parceiro vai ter que mostrar que ela não está entregando demais, porque ele não está entregando. Então, ele tem que diminuir o que ela entrega. E aí, o que a pessoa queria? Ela queria ser aprovada. E o que ela começa a receber do parceiro? Ele começa a desaprovar. Porque assim ele diminui a dívida que ele está tendo. E assim ele busca trazer o relacionamento para o equilíbrio. E isso veio lá da criança que precisou, lá na sua família, regular a emoção dos pais. Os pais tinham depressão, tinham explosões de humor, e essa criança precisava sempre fazer de tudo para se sentir segura. Então, ela tentava agradar os pais para os pais terem uma resposta diferente, não trazerem aquela instabilidade. Mas, vocês sabem, tem mais frases aqui de declaração de amor. A próxima frase que eu separei, eu anotei as frases aqui para não esquecer, só que eu misturei todas elas. Deixa eu achar minha terceira frase aqui.
Se ele estiver bem, eu estou bem. Qual é a diferença do eu faço tudo para o outro ser feliz? É que eu entrego porque eu quero ser aprovada. Aqui eu estou buscando a paz. Eu não quero conflito. Então eu entrego. Aqui eu faço pelo outro e se o outro está feliz, eu fico feliz. Eu me sinto bem. E aí aqui eu trouxe esta imagem aqui do 6 de copas, que mostra a pessoa, né, recebendo. Aqui existe esse receber. Eu faço de tudo para ver o outro feliz com a sua colheita e se o outro tiver, ele tem tempo disponível, ele pode ficar cuidando do jardim, ele pode ficar cuidando das flores, ele faz tudo o que ele quer, do jeito que ele quer. Assim ele vai me retribuir. Eu vou ter uma parte do sucesso dele, uma parte da alegria dele. E eu vou estar em paz. Aqui não vai ter conflito. Aqui eu evito conflitos. E aí, se eu faço de tudo para ver ele feliz, para eu ser feliz, para eu ficar feliz, aqui eu vou evitando falar o que eu sinto, o que eu penso, o que eu preciso, as minhas necessidades, eu vou negando elas. Eu só considero as necessidades do meu parceiro, ele fica maior na relação. Eu olho para ele como a autoridade única. Eu vou me fundindo com ele. Se ele chega, ele não está feliz, se ele não está bem, eu não fico bem. Por quê? Porque eu fico com medo do conflito. Eu perco a minha paz interior. E de onde vem a paz interior? Vem do meu processo de autorregulação. Por quê? Coisas ruins vão acontecer o tempo todo. Eu vou me decepcionar, eu vou me frustrar, eu vou receber não, eu vou ter que fazer uma tarefa e eu estou cansada. Isso é vida. E como que eu faço para dar conta de tudo isso sem entrar em colapso? Eu respiro, eu vejo, retomo os meus objetivos de vida. Eu lembro que depois daquela tarefa eu vou ter um tempo de descanso. Cada pessoa vai encontrar o seu modo. Eu digo, bom, o que eu estou sentindo agora é repulsa, porque eu tenho que fazer essa tarefa e eu sei que a minha colega do escritório não tem que fazer. Sempre eu fico com mais trabalho, então eu estou indignada, eu estou me sentindo injustiçada, eu vou nomeando o que eu estou sentindo. E eu não me entrego para sentir e me desregular. Só que, quando nós não aprendemos a fazer isso desde a nossa infância, a gente vai precisar do outro para nos regular. E é por isso que eu preciso de um parceiro sempre feliz. É por isso que eu me incomodo quando ele parece não estar gostando de algo. É por isso que quando eu vejo meu parceiro mais quieto, mais calado, eu começo a perguntar o que tem. O que aconteceu? Aí ele diz, nada. Não aconteceu alguma coisa. Está diferente. Porque isso começa a soar um alarme. Se ele está triste comigo, é o mesmo alarme que soa, né, na outra frase. Ele vai me deixar. Ele pode estar assim, e aí, olha, aqui tem a cereja do bolo em relação à segunda frase. Se ele está assim, chateado, ele está guardando alguma coisa e daqui a um pouco vai explodir. E quando explodir, o nosso vínculo vai, né, se danificar e eu não vou ser amada. Só que essa própria dinâmica é que vai danificando, porque eu quero ter paz, mas o que eu menos tenho é paz. Porque eu fico olhando o outro
E qualquer sinal que o outro me dê, o meu parceiro me dê, me gera internamente um descontrole. Eu quero ficar regulada, mas eu estou sempre desregulada. Eu não sei o que eu preciso para me regular. Eu sei o que o outro precisa, mas eu cada vez vou esquecendo mais quem eu sou. Esse é um dos sinais importantes para vocês perceberem. Vocês sabem quais são as necessidades que vocês têm? O que vocês gostam, o que vocês querem, o que vocês precisam no dia a dia? Ou vocês só sabem o que o outro precisa? Para vocês, tanto faz. Vocês têm o tempo de cuidar do jardim ou vocês estão sempre ali disponíveis para o outro? Disponível em tempo. Quem é mãe aqui, tentando controlar as crianças para não incomodar o pai. Não conta o que os filhos aprontaram porque tem medo de como o pai vai reagir. E se ele ficar muito bravo, ele vai ficar também bravo comigo, que não criei bem essas crianças, que não fiz o que tinha que fazer. Então, aqui eu vou cada vez mais me fundindo ao outro e vou me perdendo de mim. E se por um acaso aqui o meu parceiro resolver que ele quer ir borboletear em outro jardim, não mais no que eu tenho na minha casa, ele vai embora. Eu não sei viver. O que vai ser de mim? Aqui eu conheço e atendo mulheres que trazem essa demanda, que aceitam a traição ou o relacionamento paralelo, aceitam porque acham que não podem ficar sozinhas, não conseguem viver sem essa pessoa. Essa pessoa nem está disponível 100%, ela tá se dividindo, mas mesmo assim a pessoa acha que vale muito mais a metade do parceiro para ela ser feliz do que ela inteira para ser feliz. E aqui eu não estou julgando, aqui eu estou mostrando por que, que a pessoa aceita o que não quer aceitar. Uma coisa é, ó, nosso relacionamento é aberto, tá tudo bem, e eu não sofro com isso, porque essa é a questão. Nós decidimos isso e tá tudo bem para mim, eu não sofro. Outra coisa é eu estar sofrendo com a situação, mas eu aceito, é aquilo que eu digo, eu aceito o inaceitável, porque eu não me sinto inteira, grande, ele que é o grande, e aí eu me saboto, porque eu já nem sei mais quem eu sou. Eu queria muito viver em paz, e o que eu não tenho é paz. Nossa quarta, se eu não fizer, ele não faz. Essa é um pouco minha. Agora não é tanto, mas eu tenho que me cuidar. Em todas as relações, não é só amorosas. Deixa que eu faço. E aí eu passo a fazer no lugar das pessoas. E aí vocês podem dizer, mas essa aí não é a mesma, a primeira lá, faço tudo por quem eu amo, porque aí eu faço tudo aqui, né? Eu tô aqui nesse lugar. Se eu não fizer, se eu não carregar, ele não carrega. O que diferencia aqui é essa energia da rainha de paus, que é eu no controle, eu mando. Eu vou fazer, não só porque eu tenho medo de perder o meu parceiro, eu acho que ele não vai carregar as vassouras dele. Aqui eu faço porque sai do meu jeito. E se ficar do meu jeito, eu tenho controle, nada sai do previsível. Aqui eu vou para esse lugar que me soa mais da prepotência, da autossuficiência. Aqui é muito quem viveu na infância teve a necessidade de mostrar desempenho para ser amada.
precisou fazer mais do que devia, do que era próprio, mas não exatamente por uma demanda, mas porque percebeu que se fizesse seria vista, seria reconhecida, seria valorizada e seria retribuída. Seria, de alguma forma, compensada por aquilo que está entregando, porque está fazendo tudo do seu jeito. Então, vai assumindo todas as responsabilidades do relacionamento, e aí o parceiro, para se manter na relação, vai ficando cada vez mais apático, permitindo que a pessoa tome o controle, e além disso, vai criando problemas para essa pessoa resolver, porque ela não é a que resolve tudo. Ela não é a que sabe como se faz. Não, não, não é assim. É desse jeito. Esse jeito é muito mais fácil. Esse jeito pode deixar comigo que eu que sei. Então, isso é muito difícil. A diferença da que prepara o jantar é que essa aqui diz: não, não foi nenhum sacrifício, é um prazer. Essa aqui não, essa aqui diz: é muito difícil. Realmente é muito pesado. Mas eu consigo, eu dou conta. Não, tu não vai conseguir fazer. E nas entrelinhas está: tu viu como tu precisa de mim? Tu viu que sem mim isso não estaria acontecendo na tua vida? Tu viu que se eu não estivesse ao teu lado, tu não teria aberto esta empresa, tu não teria sucesso, tu não teria a vida boa que tu tem? Se não fosse eu, nós não estaríamos aqui viajando agora, porque eu estou pagando. E onde está a conexão de casal? O relacionamento vira aqui quase que uma relação de trabalho. Vai para o lugar da autoridade do pai, pode deixar comigo que eu resolvo tudo, eu sou a grande provedora de tudo. Isso vai gerando essa sensação de que eu estou no controle, eu sou a mais inteligente do relacionamento, aquela que realmente faz. A ideia é essa: se eu não fizer, ninguém faz. Então, se essa pessoa não vai fazer e ela precisa disso, ela precisa de mim, porque eu sei como é. O relacionamento aqui vai ficando desconectado, por quê? Porque um vai se sobrepondo ao outro, o outro vai se sentindo diminuído, injustiçado, humilhado. Aqui tem muita arrogância, prepotência. Aqui tem jogos de manipulação, que é diferente das brigas que vão acontecer, né, aqui, que vai ser diferente da pessoa aqui tentar diminuir o que a outra está entregando, porque assim ela não fica na obrigação de entregar tanto. Aqui as brigas são mais, como é que eu vou, envolve manipulação aqui. E aí essa menina criança que tinha que fazer muito para ser vista, que não tinha apoio, e ela quer ser vista como alguém importante, ela não vai sendo vista, ela não vai tendo apoio. Tudo aquilo que ela quer, ela se sabota, e ela não tem. Ela diz: eu sou o máximo. E aí, eu falei isso com uma cliente há pouco, exatamente isso. Quando nós queremos ser valorizados pelo parceiro, reconhecidos. Aí o parceiro diz assim: porque tu é uma mulher forte, guerreira, aquela mulher que faz tudo. Só a mulher consegue fazer tudo ao mesmo tempo. Não é verdade. Eu ainda vou falar sobre isso aqui. E aí vocês vão dizer assim: claro que consegue, eu consigo. Não, mulheres têm muitas demandas e precisam aprender a fazer tudo ao mesmo tempo. Mas isso não é
uma habilidade inata, nosso cérebro não está pronto para isso dessa forma. Ele vai se moldando. E assim como nós nos moldamos, homens também poderiam se moldar a fazer isso. E tem homens que fazem. E por que que nós não encontramos esses homens por aí? Porque nós talvez sejamos as mulheres que fazem, então nós vamos atrair o oposto. E que não é exatamente o oposto. Isso também daria uma outra conversa aqui. É espelho, é compensação de dinâmica. Bom, mas aqui em relação a essa energia, né? Então, eu vou fazendo de tudo e o meu parceiro reconhece, tu é uma mulher forte, e ele para por aí. Se tu é uma mulher forte, se tu sabe tudo, resolve tudo, tu não precisa de mim. E aí a mulher faz tudo para ser vista como indispensável, e na verdade o que ela faz é tornar o parceiro indispensável e ele se ausenta. Tu não precisa de mim, tu faz tudo, dá conta de tudo, sabe tudo. E aí a gente quer muito esse elogio. E quando esse elogio chega, a gente nem percebe que ele está nos tirando aquilo que nós queremos. O que eu disse para ela é: não aceite este elogio, aceite outros tantos, este não. Quando alguém te disser, e eu digo isso, quem faz acompanhamento aqui comigo sabe que eu falo. Quando alguém me diz, Rogéria, como tu é forte, né? Como tu passou por tudo isso, e tu fala hoje das coisas, como tu é forte. Não, não sou. É que eu choro no chuveiro quando eu tenho que chorar, eu não choro aqui na câmera. Eu vejo o melhor momento para gravar o meu vídeo quando eu tô bem. Quando eu não tô bem, eu venho aqui gravar o vídeo assim, porque hoje o dia tá difícil. Não. Mas eu tenho os meus momentos que não são maravilhosos. Eu tenho os meus gatilhos, eu brinco, né? Eu preciso de sessão extra de terapia. Eu tenho a minha terapia semanal, mas eu preciso de sessões extras em alguns momentos, em algumas situações. Não deixem esse elogio contaminar vocês, porque a gente quer esse elogio. Só que a gente não sabe por conta de tudo que a gente tem que fazer para manter esse elogio. Porque isso acaba que vai virando, né, o padrão em todos os lugares. Eu sempre vou fazendo mais, vou fazendo mais, vou fazendo mais, porque eu quero este elogio. Esse elogio não é elogio, é decreto, é condenação, podem ter certeza, tá? A minha quinta frase, aqui tá a primeira, a segunda, a quinta aqui. Já aguentei muito, ele sabe. Olha o semblante desse nove de paus. Para mim, dos tarôs que eu tenho, esse nove de paus fala exatamente essa frase. Eu já aguentei de tudo, eu já fiz de tudo, eu já testei tudo, eu suportei tudo, mas eu ainda estou aqui. Machucada, ferida, mas ainda tenho um ponto de força. E eu vou usar isso para fazer mais um pouco por ti. Se tem um pontinho de energia ainda, sabe, na bateria, um pontinho, usa para fazer a ligação mais importante. Não empresta o teu celular para o teu parceiro fazer a ligação dele, que é importante. Usa para ti. Se tu tá te sentindo assim, essa carta é o nove de paus. Você sabe o que acontece depois dessa carta aqui? Essa aqui, 10 de paus. Porque se vocês usarem a última energia de vocês ainda em prol do parceiro, vai sobrar tudo para carregar sozinho. Então, aqui, o que eu ainda busco também é um pouco na energia da rainha de paus. Eu quero ser reconhecida pela minha luta, pelo meu sacrifício, porque quem ama luta. Assim eu provo que amo. Eu provo que eu uso o meu último pontinho de bateria
e empresto, o outro pode usar, é meu, mas pode usar. Eu cedo a minha energia para te fazer bem. E aqui eu vou cada vez mais escalando essa situação. Eu quero aqui ser reconhecida, eu quero ser valorizada, eu quero que o meu parceiro diga que pessoa, né, que contribui, que a nossa relação, o nosso vínculo é maravilhoso porque ela é especial. É isso que aqui eu estou buscando mostrar essa minha performance, a minha luta aqui, que mulher guerreira, vale a pena estar do lado desta mulher. É tudo isso que eu estou esperando aqui receber. E eu quero aqui que o meu parceiro vá cuidando de mim, que é o que me diferencia essa frase da rainha. Porque essa aqui faz tudo o tempo todo e não deixa ninguém fazer porque ela quer controlar. Esta aqui, para não perder. Essa aqui faz tudo o tempo todo porque ela acha que se deixar a parte do parceiro para o parceiro, ele não vai mais querer ela, não precisa merecer amor. Aqui, esta aqui precisa agradar. E essa aqui precisa se fazer de vítima. Ela precisa mostrar que ela sofre pelo amor. Ela precisa mostrar que ela luta. Só que cada vez ela precisa mostrar que ela sofre mais. Para gerar no parceiro a necessidade, né, o ímpeto de acolher, de cuidar. Ela quer ser cuidada. Ela quer ser aqui protegida, coisas que ela não foi na infância. E a estratégia aqui é mostrar a sua dor. Só que não é só mostrar a sua dor, é ter a dor. Então, aqui, o casal vai vivendo uma relação meio que de acerto de contas, né? Tu me fez isso, agora, olha como tu me deixou. Agora tu tem que cuidar de mim. Tu me maltrata, olha como eu fico. Agora tu precisa ficar aqui comigo. E vocês sabem que esse adoecimento, porque não deixa de ser um adoecimento, ele acontece muitas vezes de forma inconsciente. A pessoa não percebe que está criando, né, essa dinâmica. E isso vai escalando a um ponto que o meu parceiro fez algo para mim, eu sofri. Bom, agora a próxima etapa eu tenho que sofrer mais. Então eu, de alguma forma, vou atraindo e vou permitindo que o meu parceiro faça mais coisas. E quando eu digo eu vou permitindo, não é? Eu não tenho poder nenhum sobre o meu parceiro, ele faz o que ele quer. Quando eu digo de ir permitindo, é eu aceitando, eu me permitindo viver essa situação. Eu vou deixando, eu vou sofrendo mais, e eu vou sofrendo mais. E aqui, o parceiro vai se sentindo também, de alguma forma, culpado, e ele vai tentando justificar o que ele faz, culpando a parceira. Aqui ele tentava diminuir, aqui ele vai culpar. Eu fiz isso, eu te traí porque tu não me dá atenção. Eu prefiro ficar com os meus amigos porque quando eu tô contigo, tu reclama. Tu é a culpada disso tudo que eu fiz e te fiz sofrer. Relacionamento vira disputa aqui. Agora me contem. Deixa eu pegar aqui as nossas frases. Eu faço de tudo por esse amor. Assim. Eu faço de tudo para te ver feliz.
Eu fico feliz se te vejo feliz. Se eu não fizer, ninguém faz. Ou eu faço no lugar dele. Eu prefiro eu fazer. E a nossa última frase, eu já aguentei tanto, ele sabe, ele tem que enxergar. Qual dessas aqui vocês se enxergam? Deixem aqui nos comentários. Quais dessas? E agora, eu vou trazer com as cartas como sair desta autossabotagem. E eu vou tirar para cada uma carta. Então, para quem se identificou aqui com o 10 de paus, como que sai desse estado aqui? Talvez vocês não tenham se identificado com a frase, mas talvez com o que eu falei sobre a criança, talvez sobre a intenção, sobre como se sentem, ou sobre como está o vínculo do relacionamento, algo que identificou vocês com o 10 de paus. Eu vou tirar uma carta aqui para dizer para vocês como que vocês podem sair desta dinâmica. Eremita. Vocês precisam agora parar de fazer. Parar de carregar a vassoura. Não é para carregar nem 5 vassouras. Por um momento. Não é a vida toda, porque aí é desistência, estando no relacionamento, desistindo dele. Não, não é para a vida toda. O eremita não passa a vida toda isolado, mas ele tira um tempo, um retiro. Tenham um retiro, um tempo sem fazer nada pela relação. Ah, Rogério, é um joguinho que a gente faz, é uma estratégia, porque aí o parceiro fica com medo e ele vai lá e carrega tudo e fica nos agradando. Não é nada de joguinho. Aqui vocês não vão encontrar isso. Não vão encontrar nem aqui, nem nas minhas outras redes. Eu tenho rede várias, né? No Instagram, TikTok, tenho o Substack, lá onde eu escrevo as cartas, tenho uma comunidade lá no WhatsApp que vale muito a pena, porque lá a gente faz reflexões, lá é um espaço aberto para mulheres poderem trocar, é um espaço reservado para as mulheres, onde a gente fala de vínculos, de relacionamentos, não só relacionamentos amorosos, mas de todas as relações que estão aqui, de alguma forma, conectadas às dinâmicas sistêmicas. E eu deixo sempre aqui na descrição os links para entrar nos meus grupos e acessar as minhas redes também. Também tem links para alguns materiais, também fica disponível. Materiais rápidos para lidar com as questões de dependência, de apego, né? Tem também o link. Então, esse é o movimento. É um movimento aqui, um retiro específico com um tempo para que vocês possam avaliar e reconsiderar e reconfigurar o eu para saber o que de fato cabe a vocês numa relação. Para então poder voltar com a própria luz e fazer diferente. A luz do eremita é para enxergar isso aqui. Porque talvez algumas não estejam enxergando. Quando chegam para mim e dizem, Rogéria, o que eu faço para melhorar essa relação? Eu já fiz de tudo. Para de fazer. Se fez de tudo e a resposta para isso foi ainda mais exaustão, ainda mais distanciamento, então vamos fazer o contrário, né? Se a gente quer outra resposta, vamos parar de fazer. Ah, mas se eu paro de fazer, o meu parceiro pode não me querer mais. Bom, mas aí tu vai não estar mais com este parceiro, se ele assim quiser, mas tu não vai mais carregar esse fardo todo. Porque hoje tu carrega esse fardo e ainda fica sempre na dúvida se ele te quer. Ele demonstra que não te quer porque não participa, não colabora, não. Então tu já vive essa dor. Só que além da dor, tu vai te anestesiando pelo cansaço. Então vamos parar de se anestesiar.
Ah, é fácil assim? Não, não é fácil. Quem está em atendimento comigo sabe que não é, mas tem uma coisa que faz toda a diferença, que é vocês não estarão sozinhas, estarão comigo. E eu sei o quanto isso é fundamental, porque eu saí dos lugares mais sombrios que eu estive em relacionamentos, pegando na mão de alguém. Eu precisei desse acompanhamento, e é por isso que eu organizo os meus acompanhamentos assim. Então, nós temos aqui, vamos lá para quem? Olha que eu fiz meus cabelos. Quem agora se vê nesse lugar aqui? Eu faço de tudo para agradar. Vamos ver aqui quem é que vem. Como sair dessa necessidade? Vocês estão vendo como é que eu tiro, né? Ou salta, ou eu tiro. E olha quem veio. Nós temos ali um eremita, agora uma morte. Morte no tarô não é o que a gente pensa, a maioria das pessoas pensam, tá? Numa leitura sistêmica, é menos ainda conectado com a ideia de que a gente tem. Aqui nós estamos falando do momento em que precisa se reconfigurar a dinâmica. É renascer. Precisa dar fim aqui a essa forma de agradar. Aqui não é. Às vezes vão dizer, então tudo é só parar. Não, aqui o que eu sinto é que tu precisa olhar para como que essa dinâmica foi se construindo. Como que vocês chegaram aqui, nesse lugar? Como que tu chegou aqui, nessa relação? Claro que a causa está lá na infância, como eu digo, nós carregamos um padrão, mas a relação tem algo, a relação cria, né? Todas elas vai criar a engrenagem, e é importante olhar que engrenagem é essa, é a engrenagem que tem que parar. Eu preciso entender a dinâmica invisível. O que que tem aqui entre nós dois? O que está em jogo? Aqui é um olhar mais profundo. Aqui eu preciso, aqui quem não consegue, quem não, porque é mais profundo e eu posso ter consciência. Aqui pode ser, são as questões aqui de um relacionamento, por exemplo, obsessivo, um relacionamento paranoide, um relacionamento até narcisista. Então tem que olhar mais profundo aqui, tá? E às vezes a gente precisa de ajuda, então talvez algumas aqui precisem de uma leitura mais profunda. O tarô pode nos ajudar com o tarô não dá laudo, né? Mas pode nos ajudar a entender a dinâmica a partir da leitura sistêmica, é claro, né? Vamos lá agora para a próxima, aqui, né? Quando eu só a minha felicidade é ver o outro feliz, eu só me sinto feliz se ele está feliz. Tem quem é aqui? Como sair disso? São 3 de copas. Vai encontrar as amigas para ser feliz. Aqui tu precisa tirar o foco. Aqui tem fusão, né? Eu trouxe isso no. Tem fusão aqui. Então vamos começar a separar. Eu não sou o outro. Eu tenho vida. Eu tenho amigas. Eu tenho outras pessoas. Eu saio, eu me divirto. Eu não vivo só em função dessa pessoa. Perfeição aqui, né? Porque é isso mesmo. Esse é o movimento de cura. Existe vida, eu vivo, eu estou viva, também me relacionando com outras pessoas. Mas aí, Rogéria, se eu começo a ter outros vínculos, ele vai ficar soltinho, ele pode ir lá para os outros jardins, né? Pode ir lá ver outras flores. Bom, então o vínculo não era consistente. Porque enquanto ele está cuidando das flores que ele gosta,
jogando futebol, saindo com os amigos, eu estou fazendo as coisas que eu gosto. E quando nós nos encontramos, nós temos o que conversar, nós temos o que trocar. Eu consigo enxergar essa relação mais real, porque eu saí de perto e aí eu enxergo, porque essa é a questão. Eu preciso sair de perto para enxergar a minha relação. Esse é o movimento. Agora, quando eu me coloco nesta energia da Rainha de Paus, como que eu saio desse lugar da autossuficiência, do controle excessivo, deixa que eu faço por ti, faço a tua parte. Seis de ouros. Esta carta deste tarô, ela não mostra tão nítido o que outras cartas seis de ouros de outros tarôs mostram. Mas já dá para ver, ela está falando aqui de manter um equilíbrio, né? Essa carta fala de generosidade, de entrega. Em outros tarôs, ela vem com uma balança, uma pessoa entregando uma moeda com uma balança. Eu vou ver se eu encontro ela aqui rapidinho. E aí ela nos ajuda a entender a troca do relacionamento. Não é um fazer pelos dois, e eu faço aquilo que sobra de alguma forma, né? Eu entrego aquilo que transborda, aquilo que não vai me fazer falta. Eu não vou entregar o, na ideia do outro, da outra energia, o meu último tracinho de bateria. Eu vou entregar aquilo que é a minha habilidade e eu vou receber do outro aquilo que é a habilidade dele, aquilo que é a melhor parte dele. Essa aqui é a carta, é um seis também, seis de ouros. Como este seis de ouros, só que elas vêm de tarôs diferentes, com imagens diferentes. Então, ó, eu entrego, né? Aqui falo da minha entrega, da minha generosidade. Eu estou entregando, estou dividindo, tem uma balança, eu não estou sendo injusto, eu estou entregando o que eu devo, fazendo a minha parte, o outro está fazendo a parte dele. Aqui, eu tenho que me perguntar, então, no relacionamento, o que o meu parceiro está fazendo? Eu estou fazendo, não é essa aqui. Eu estou fazendo isso, isso. E o que meu parceiro está fazendo? Um exemplo. Meu parceiro perdeu o emprego. Eu fui lá e estou fazendo hora extra no hospital para a gente conseguir manter a nossa vida financeira, as nossas demandas financeiras. O que meu parceiro está fazendo? Ele está procurando trabalho, ele está pensando, ele vai abrir um negócio, ou ele está estudando para abrir um negócio, ou ele resolveu que já que ele perdeu o emprego, ele vai estudar porque ele adora aquele tema. Aqui, sejam muito sinceros, enxerguem a realidade. O que o meu parceiro de fato está fazendo? Se o meu parceiro não está fazendo nada, é porque eu estou fazendo no lugar dele. E se eu estou fazendo na fortaleza da Rainha de Paus, é porque eu quero controlar. Acho que assim eu vou garantir o relacionamento. Último agora, eu já sofri demais, já fiz demais, né? Já aqui aguentei de tudo. Ele sabe. Ele sabe que eu sou essa pessoa que aguenta tudo. Vamos ver aqui, eu fiz uma bagunça nas minhas cartas, vamos ver como lidar com essa situação. 8 de espadas. Aqui eu preciso me libertar da crença do amor como entrega, do amor como aquele que me cuida, então eu preciso demandar cuidado, eu preciso sofrer, eu preciso mostrar que eu não tenho. Olhem essa carta, né?
Ela está olhos vendados, aqui presa nas espadas e com os braços presos, mas se a gente olha bem de perto, a gente vê que não tem nada prendendo de fato. É só ela tirar isso aqui, tirar aquelas amarras, levantar, não está amarrado de fato. Ela está presa pelos pensamentos, pelas crenças. Então, ela aqui, quem está vivendo essa situação vai precisar sair desse estado de sofrimento. Como que eu paro de sofrer se eu sofro? Como que para de doer se está doendo? Tira a venda dos olhos e começa a olhar para o teu futuro. Começa a criar objetivos. Vocês sabem que, claro, são caminhos paralelos, não tem assim. Essa é a chave para sair da dor. Mas um dos caminhos que me tirou, né, da minha dor, do meu trauma de traição, do meu sentimento de inadequação, de incapacidade, de incompetência, de dependência emocional, de tudo que eu descobri a partir daquele evento na minha vida, foi começar a estudar sobre terapia. Eu comecei a fazer terapia para cuidar da minha dor, comecei a querer entender mais sobre a minha mente. Um dos primeiros livros que eu li foi sobre ansiedade e como que acontece o nosso processo mental. A gente abre janelas killers, né? Janelas de morte. Do Augusto Cury, é uma trilogia. Eu tenho ela aqui, se alguém quiser, né? Só comentar aqui, me passa o nome dos livros, né? Da trilogia, do livro da ansiedade. Eu coloco direitinho ali para vocês os dados. Foi muito importante porque eu percebi o quanto eu estava mantendo a dor através dos meus próprios pensamentos. E essa energia aqui diz isso. Vamos tirar a venda, vamos começar a olhar para o que pode acontecer. E eu comecei a estudar sobre isso e me interessar e comecei a estudar terapia e hoje eu estou aqui. E se não tivesse acontecido o que aconteceu, eu não estaria aqui. Mas para além disso, eu ainda seria a Rogéria, esta Rogéria aqui. Eu ainda seria esta Rogéria aqui. Eu precisei tropeçar, perder todas as minhas vassouras, eu precisei sair desse lugar aqui. O dragão tomou meu lugar e eu me enxerguei diferente, enxerguei que eu não era mulher guerreira. Foi aqui que eu comecei a enxergar, eu não sou. Ser essa mulher forte não permite que eu seja de fato acolhida. Eu ainda tenho que ter mais força para lidar com isso. E não está no lugar do vitimismo aqui, de mostrar, viu, olha como eu estou sofrendo, me cuida. Está no lugar de dar limite, mas sair do estado de sofrimento. E como que eu saio? Buscando um objetivo na minha vida. Ah, então tá, eu tenho que me matricular num curso, eu tenho que fazer um curso de terapia, eu tenho que começar a fazer um curso de tarô. Não precisa ser coisas grandiosas assim que vai, né? Por isso fiz transição de carreira, saí do meu concurso, 23 anos como professora e estou aqui. Podem ser coisas de magnitude menor, mas é importante que tu tenhas que seja ler um livro. Eu quero ler aquele livro. Eu quero pintar aquela. Eu tenho lá um quarto o quarto da bagunça. Eu vou arrumar aquele quarto. Eu tenho uma cliente que nós trabalhamos isso. Ela arrumou o quarto da bagunça e é a sala dela agora. Sala de quê, Rogério? Ela trabalha com terapia? Não, é a sala de descanso, a sala do choro, a sala da reconexão, a sala da calma. E, como ela diz, é um lugar que ela vem do trabalho louca para ir para aquele lugar. Porque aconteceu alguma coisa ruim? Não, porque ela gosta de estar lá. É isso, criar aqui um foco, criar um motivo seu. Gastar um pontinho de bateria com a sua vida. Para isso tem que tirar a venda. Senão tu vai continuar fazendo o mesmo sempre.
sempre o mesmo, gastando, gastando, gastando a tua pólvora aqui com as outras pessoas, com o teu parceiro, com qualquer outra pessoa. E aí? De 5 declarações de amor, que na verdade são autossabotagens, são sabotadores. Quais fazem parte aí do teu repertório? Quais tu já percebeu que vais precisar criar esses movimentos que as cartas nos trouxeram aqui para ir saindo disso? Quais? Deixa aqui nos comentários para mim. Se tu identificou durante a minha conversa aqui outras frases, outros sabotadores, também deixa aqui nos comentários, porque semana que vem eu vou encerrar esse tema trazendo mais 5. Eu já tenho 3, porque eu tinha 8. 8 é muito, eu vou trazer só 5, fiquei com 3, aí faltam 2. Eu vou pegar, talvez aqui nos comentários, se vocês deixarem aqui nos comentários, eu pego daqui. Então, mais 5 frases que parecem declaração de amor, mas são sabotadores da nossa felicidade. Deixa aqui e até a próxima quinta-feira. Até o próximo vídeo. Até o próximo encontro de clareza e de consciência com o tarô.